Queridos, você que tem a tua Bíblia, abra no livro de Atos dos Apóstolos. Glória a Deus. Aleluia. Atos dos Apóstolos, no capítulo 10. Muitos conhecem esta passagem e eu quero falar com a igreja hoje acerca de como cristãos a nossa influência pode transformar as pessoas. É claro que qualquer influência pode direcionar as pessoas para onde o influenciador está direcionando elas. Mas hoje a palavra é para nós cristãos. E nós precisamos ser influenciadores de excelência. Amém? Obrigado, filho. Deus abençoe. Então eu quero ler o texto de Atos capítulo 10, do verso 1 até ao 8. Você que tem a tua Bíblia, abra e depois não a feche. Aleluia. Queridos, Atos dos Apóstolos, capítulo 10, diz assim a palavra do Senhor. Morava em Cesareia um oficial do exército romano, chamado Cornélio, capitão do regimento italiano. Era um homem devoto e temente a Deus, como era também toda a sua família. Dava aos pobres esmolas generosas e sempre orava ao Senhor. Certa tarde, por volta das 3h, teve uma visão na qual viu um anjo de Deus vir em sua direção e dizer: Cornélio. Temeroso, Cornélio olhou fixamente para o anjo e perguntou: que é, Senhor? E o anjo respondeu: suas orações e esmolas subiram até Deus e ele as guarda na memória. Agora envie alguns homens a Jope e mande buscar Simão, também chamado Pedro. Ele está hospedado com Simão, um homem que trabalha com couro e mora à beira do mar. Assim que o anjo foi embora, Cornélio chamou 2 servos de sua casa e um soldado devoto de seu grupo de auxiliares. Ele lhes contou o que havia acontecido e os enviou a Jope. Feche os teus olhos. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós te louvamos nessa noite. O nosso coração é grato a Ti, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Até aqui a Tua poderosa mão, Senhor, tem estado sobre nós. Senhor, e nós queremos nessa noite, Deus, ouvir a Tua voz. Nós queremos nessa noite ser tocados pelo poder da Tua palavra. Nós queremos ser transformados, Senhor, pelo poder da Tua palavra. Por isso, Senhor, toma a nossa mente, Senhor, cativa a Ti, Senhor. Prenda a nossa mente a Ti e que nós possamos entender perfeitamente aquilo que o Senhor quer nos falar nessa noite. No nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Está todo mundo aí? Está todo mundo aí? Amém? Está cansado todo mundo? Está um pouquinho cansado? O Senhor renova as forças. Amém? O Senhor renova as nossas forças. Queridos, como eu disse, eu quero falar um pouco sobre a influência cristã. Hoje, uma palavra que nós
temos ouvido muito é influência. E até virou uma profissão, que é influência, né? Eu acredito que a profissão de influência deve ter um número exorbitante hoje, porque a maioria das pessoas que estão nas plataformas estão influenciando outros a seguir aquilo que eles estão falando nos canais deles. Então, você ser um influenciador é algo muito importante, porque existem pessoas que influenciam para o bem e também para o mal, não é? E ser um influenciador define a nossa capacidade de direcionar os outros. Define a nossa capacidade de trazer as pessoas para a ideia que nós carregamos, para aquilo que nós acreditamos. Então é muito importante, hoje falando para nós, igreja, como é importante nós sermos influenciadores. E neste texto, nós encontramos um homem que não conhecia ainda o que tinha acontecido na Galileia, na Judéia, com Jesus. O grande movimento que Jesus fez, a grande influência que Jesus tinha feito. Porém, diz a Bíblia que ele era um homem devoto a Deus, temia a Deus, dava esmolas generosas aos pobres e orava ao Senhor continuamente. Aleluia. Mais devagarinho? Ok. Ele orava ao Senhor continuamente. Mas o grande momento interessante aqui nessa história é que Cornélio era um centurião da guarda romana. Ele era um comandante de alto escalão. Então ele, como um comandante da guarda italiana, ele tinha algumas características como um soldado romano. O que um soldado romano tinha que ter como característica? Ele precisava ter mãos de ferro. Ele precisava ser rígido. Ele precisava ser fiel ao imperador. Ele ele não podia se relacionar afetivamente ou moralmente com aqueles que o império dominava. Ele não podia ser amigo, como um centurião romano. E também ele tinha que manter o domínio do império. Ele tinha que manter a ordem com mãos de ferro. E ele também precisava deter o poder e o respeito por meio da força. Então você vai ver um homem que era ali o cara, sabe aqueles policiais assim de cara fechada, que você chega a dar até medo? Ele deveria ser esse homem. Porém, olha só, dentro dessa característica de um soldado romano, que ele não poderia ter afeto por aqueles que ele dominava, a Bíblia vai dizer que ele dava esmolas generosas aos pobres judeus. A Bíblia vai dizer que ele orava continuamente a Deus. Vai dizer também que ele temia ao Senhor. Então nós vemos aqui um homem que deveria ser alguém que eu não poderia nem conversar muito com ele, só obedecer ao que ele dizia. Mas ao contrário, ele fazia tudo que era agradável a Deus. Ele fazia tudo que Deus sentia orgulho. Porém, ele não sabia ainda do que tinha acontecido na Judéia.
E é então que o anjo aparece para ele. Olha só, gente. Uma pessoa que supostamente não era cristã, mas temia a Deus. E Deus, então, envia um anjo a Cornélio, às 3 da tarde, na hora da oração. E o anjo diz: olha, vai, manda alguém a Jope e manda chamar Simão, também conhecido por Pedro. Ele está na casa de Simão, que trabalha com couro e mora à beira-mar. Olha como Deus é perfeito. Deus dá o endereço certinho. Quando Deus quer fazer algo na nossa vida, Deus não se engana. Deus não erra. Ele dá o caminho certo. Cornélio, então, ao ouvir essa mensagem do anjo, ele chama 2 de seus servidores da sua casa e chama também um soldado devoto de seu grupo auxiliar. Olha aqui, gente. Começo aqui a falar acerca da influência. Cornélio era um homem que estava próximo de Deus. Mas mesmo sem saber da história ainda, do que tinha acontecido na Galileia, na Judeia, ele já estava fazendo seguidores. A Bíblia diz que os da casa dele também adoravam a Deus. A Bíblia vai dizer aqui agora que o seu soldado também era devoto. Então nós vemos que mesmo sem conhecer o que o Senhor Jesus tinha feito por eles, ele tinha temor ao Senhor e fazia tudo aquilo que agradava a Deus. Agora olhe, a perfeição de Deus, a ligação, né? Vou dizer aqui, eu não sei se eu estou certo na minha comparação, não comparação, mas na minha ligação. Deus vai lá e trabalha no algoritmo perfeitamente. Enquanto Deus está falando com Cornélio, Deus também está falando com Pedro em Jope. Por quê? Porque para Pedro, como judeu, ele não poderia entrar na casa de gentios. Ele não poderia falar com quem não era judeu. Mas Deus dá aquela visão para Pedro acerca daqueles animais. E o Senhor diz: aquilo que você pensa que é impuro, eu torno puro. E Pedro então entende que ao chegar os homens à procura de Pedro, Pedro vira para eles e fala assim: eu irei com vocês. Sem reclamar, sem perguntar o porquê, eu irei com vocês. Por quê? Porque o próprio Deus também disse a Pedro: virá aí as pessoas e você vai com eles. Ao chegar na casa de Cornélio, Pedro então, olha aí no verso 24. Quando chegaram a Cesareia de Filipe, no dia seguinte, Cornélio os esperava e havia reunido seus parentes e amigos íntimos. Olha a influência. Ele nem sabia o que Pedro iria falar, mas ele sabia que era algo bom da parte de Deus. Ele sabia que era algo que iria transformar não somente a vida dele, mas a vida de todos que estavam à volta dele. Então ele manda chamar os amigos mais íntimos e todos os seus parentes. Verso 25. Quando Pedro chegou à casa, Cornélio veio ao seu encontro e prostrou-se diante dele, adorando-o.
Mas Pedro o levantou e disse: fique de pé, eu sou apenas um homem como você. Os dois conversaram e depois entraram na casa onde muitos outros estavam reunidos. Olha só, gente. A Bíblia está dizendo que quando ele foi ao encontro de Pedro, eles começaram a conversar. Cornélio então se dobra diante de Pedro, tipo assim: o anjo falou que você ia vir, então você deve ser um outro anjo também. Deixa eu te adorar. E então Pedro diz: pode levantar daí, porque eu sou homem igual você. E eu acho isso maravilhoso, queridos. Porque nos dias de hoje, nós temos visto tantas estrelas, quando a estrela maior tem que ser Jesus. Quando a estrela maior tem que ser aquele que morreu por mim e por você. Tantas pessoas que chegam às vezes em certos lugares e você tem que entrar numa fila para poder tirar fotografias. Você tem que virar talvez para o segurança dessa pessoa e dizer: posso chegar mais perto? Quando Pedro está dizendo: levanta daí, cara. Eu não sou Deus, não. Quem morreu por você foi Jesus, não foi eu. Então eles se levantam e depois, quando eles entram para dentro de casa, a Bíblia está dizendo que haviam muito mais pessoas reunidas. Queridos, eu quero nessa noite, no final dessa mensagem, deixar aqui 3 pontos para você, para mim e para você, para que você seja um bom influência. Você quer ser influência? Quem quer ser influência? Quem quer ser um influenciador? Ninguém? Pode levantar a mão? Quem quer ser um influenciador? Amém. No final você vai entender por que você precisa ser um influenciador como cristão. Pedro, então, começa a conversar com Cornélio e ele diz: vocês sabem do que aconteceu na Galileia? Vocês sabem o que aconteceu na Judéia? E certamente a resposta deles é não. Porque eles não sabiam. Então, como este homem tinha esse temor de Deus, como esse homem entendia que ele precisava orar a Deus, como ele sabia que para agradar o coração de Deus ele precisava ser um homem justo, um homem bondoso. E aqui eu digo para vocês o seguinte, queridos, que nada do que você coloca diante de Deus e aquilo que você faz para Deus fica esquecido na memória de Deus. Porque o que o anjo disse foi: as tuas petições e as tuas esmolas foram ouvidas e não esquecidas por Deus. A importância de eu e você estarmos continuamente levando as nossas orações, as nossas petições, o nosso clamor, a nossa adoração diante de Deus, diante do Senhor. Porque as atitudes de Cornélio influenciaram muitos à volta dele. Você já reparou que quando algo bom está acontecendo, muitas pessoas vão à roda, vão ali perto? Quando é algo que aos nossos ouvidos, aos nossos olhos, é bom, todo mundo quer saber o que está acontecendo. Todo mundo quer saber o que é. Eu me lembro que na igreja que nós congregávamos em Portugal, nós tínhamos um missionário que ele sempre levava os convidados com o seguinte isca, né? com algo que agradasse a eles.
Ele dizia assim: olha, vamos lá na igreja que vai ter um jantar ou vai ter um almoço. Mas o almoço era depois do culto. Então o pessoal tinha que ir para o culto. E muitas das pessoas falavam assim: ah, esse pessoal só vem no culto para comer. E a verdade é que até no tempo de Jesus, o próprio Jesus disse: vocês vêm atrás de mim, não é por causa do milagre ou isso ou aquilo, é por causa da comida. Mas o que importa, se é por causa da comida, importa é que eles ouvem a palavra e quem trabalha no coração é o Espírito Santo de Deus. Não é o homem, não é o José, não é o pastor Jorge, não é a pastora Antônia, não é o irmão Manuel, não é a irmã Miriam, mas é o poder de Deus. Então, por que as atitudes de Cornélio influenciaram muitos? Porque ele dava bom exemplo. Porque ele fazia o que era bom. E sabe, queridos, esse encontro aqui com Cornélio, lembra lá em Mateus, quando Jesus disse a Pedro assim: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Vocês lembram disso? Então, o que Jesus estava falando para Pedro? Pedro, é você quem vai abrir a porta da evangelização para judeus e para os gentios, para os outros povos. Tanto que em Atos capítulo 2, Pedro vai lá no Pentecostes, logo depois que o Espírito Santo é derramado, Pedro então prega para todo o povo judeu. Ele abriu a porta do cristianismo, do evangelho de Cristo. E aí agora, Deus, com a misericórdia dele, põe os olhos em Cornélio. E não, por que Deus não chamou outro apóstolo para ir lá? Por que Deus não chamou João? Por que Deus não chamou Marcos? Porque Deus disse foi para Pedro: é você quem tem a chave, é você quem vai abrir a porta do evangelho para esse povo. E tanto que no capítulo 9, gente, Deus é maravilhoso, aleluia. No capítulo 9, Deus já está trabalhando em Saulo. A conversão de Saulo começa no capítulo 9. No capítulo 10, Deus manda Pedro abrir a porta do evangelho aos gentios. A importância de eu e você sermos influenciadores de excelência. Não ter medo de alguém, quando chega à nossa volta, falar: Jesus morreu por você. Você sabe o que aconteceu há 2000 anos atrás? Você sabe o que aconteceu? Jesus, ele morreu por você, ele foi colocado numa cruz. E o sangue dele vertido hoje nos traz vida eterna. Nós não podemos ter vergonha, mas nós precisamos usar essa palavra poderosa para influenciar outros. Para quê? Para que o Espírito Santo de Deus tenha a oportunidade de trabalhar nos corações. Então Pedro, no verso 38, ele começa a falar do que aconteceu lá na Galileia. O povo, eu acredito que Cornélio já estava, o que esse homem tem para falar para nós? E ele diz: saibam também que Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder. Então Jesus foi por toda a parte fazendo o bem. Cornélio fazia o bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele.
E ele diz: nós somos testemunhas que ele fez em toda a Judéia e em Jerusalém. Então o que acontece? Em seguida, o apóstolo, depois de falar simplesmente o que Jesus tinha feito, a Bíblia diz que ele estava terminando de dizer todas as maravilhas que Jesus tinha feito, e o Espírito Santo veio sobre todos na casa. O Espírito Santo tomou todos na casa. O que eu aprendo aqui não é uma obra minha nem sua, é uma obra do Espírito Santo de Deus. Mas quando Deus encontra bons influenciadores, influenciadores dedicados com a obra deles, influenciadores dedicados em fazer com que o reino se expanda, Deus faz o resto. Deus faz o resto. Então eu quero trazer aqui 3 tópicos. O que eu aprendo então com Cornélio? Primeiro, seja persistente em suas orações. Deus não vai se esquecer delas. Gente, se existe uma coisa que nós desistimos rápido, é da oração. A gente pode orar todos os dias, mas quando é algo específico, chega um momento que na nossa mente está assim: não vai acontecer, a tua situação não vai mudar, a situação da pessoa que você está orando não vai mudar. E muitas das vezes nós acabamos por desistir. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, o Senhor está dizendo assim: eu deixei para vocês um testamento que diz: eu não me esqueço das vossas orações. Continue perseverando, continue orando, continue buscando a minha presença, continue fazendo o que é bom. E é muito importante, queridos, eu e você, não desistir. É muito importante nós prevalecermos, porque mais cedo ou mais tarde, ou melhor dizendo, no tempo certo, Deus trará a resposta para nós. Às vezes nós ficamos ali perdidos. Oh, meu Deus, por que nada acontece? Já se sentiu assim? Por que as coisas demoram tanto para mim? Por que para aquela pessoa que nem te conhece direito, as coisas acontecem tão rápido? Mas eu quero te dizer nessa noite que o tempo de Deus é o tempo perfeito para nossas vidas. O tempo de Deus é o tempo que nos faz receber a bênção, a vitória, que não é maldição, que não gera maldição, mas gera crescimento na nossa vida e na nossa transformação diária. Número 2, tenha um coração aberto, tenha um coração disposto a ajudar. Não somente, queridos, os que estão aqui dentro da igreja, mas os que estão lá fora também. Porque Cornélio era um centurião romano, e a Bíblia vai dizer que ele dava esmolas generosas aos judeus. Gente que ele tinha aqui chicote neles. Vocês têm que me obedecer. Mas a Bíblia está dizendo: não, meu coração é bom e eu quero abençoar vocês. Então que o nosso coração seja bom, que o meu e o seu coração seja um coração como o coração de Deus, porque Deus é amor. E aí eu olho para o outro, sinto a dor do outro, sofro com o outro, porque eu quero ver ele vivendo tempos de alegria. E Deus é quem olha
para mim e para você. 3, siga as instruções do Senhor em prontidão e fidelidade. Sabe quando é que eu e você vamos conseguir seguir prontamente as instruções do Senhor? Quando eu e você estivermos totalmente íntimos de Deus. É claro que nós estamos nesse mundo e há muita interferência, mas eu preciso ter aquele tempo de entrar no quarto, fechar a porta e conversar com o Pai que está no céu. É nesse momento que Ele me dá as instruções. É neste momento que Ele me diz para que lado eu devo ir. Olha, Cornélio estava na oração quando o anjo apareceu em visão para ele. Ele poderia dizer, não, é da minha mente. Mas ele sentiu que era de Deus. E o que ele diz? O que é, Senhor? O que o Senhor quer, né? E o anjo diz, vai a este lugar e manda chamar esta pessoa. Porque agora eu preciso abrir a porta do reino dos céus para vocês. Eu preciso ingressar vocês na família de Deus. Ele ouviu a mensagem, obedeceu a mensagem e foi abençoado por Deus. Então você veja que um grande influenciador, anote isso, um grande influenciador cristão, número 1, estar com os ouvidos no céu. Porque na terra nós já ouvimos muito barulho. Então o meu ouvido precisa estar no céu. E para estar com o ouvido no céu, eu preciso tirar um tempo para me esvaziar. Às vezes nós não cantamos, tem uma música que diz que eu preciso me esvaziar de mim. Para que eu seja cheio de Deus e a conexão fique perfeita. E eu ouça a voz de Deus. E obedeça ao que o Senhor quer falar comigo. Então eu preciso ter essa intimidade. Número 2, eu preciso viver a vida de Deus na terra. Queridos, quando nós aceitamos ao Senhor como nosso único e suficiente Salvador, eu disse que estou morto. Mas tem muita gente que está vivendo a vida dele e a vida dos outros também. Sabe quando eu digo que está vivendo a vida dos outros? É quando eles são influenciados por maus influenciadores. Porque eu tenho a minha vida e aí eu vejo alguém que está trazendo uma mensagem, está falando algo, e eu também quero viver aquilo. Eu também quero ter aquela vida, mas aquela vida não é para mim, porque eu preciso querer viver a vida que Deus me deu. A vida que o Senhor escolheu para mim. E a vida que o Senhor escolheu para mim é essa, que eu ande como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Romanos capítulo 12, verso 1. E que viver dessa maneira é o nosso culto racional. É eu dizer assim, Senhor, eu sei exatamente o que eu estou fazendo e o que o Senhor quer para a minha vida. Eu sei exatamente para onde eu estou indo. E eu não vou voltar para trás. Número 3. Para eu ser um excelente influenciador cristão, eu preciso me conectar a pessoas que também pensam como eu.
Eu preciso me conectar às pessoas que não querem simplesmente os bens dessa terra e nesta terra, mas que fazem nessa terra, juntam o bem de Deus nessa terra, o bem para Deus nessa terra, para amealhar no céu, para ganhar o tesouro no céu. A grande verdade é que muitos hoje estão querendo, queridos, viver tudo top aqui nessa terra. E se eu for para a Bíblia, o que Jesus nos ofereceu? O que Jesus ofereceu aos apóstolos? Ofereceu carro? Ofereceu fortuna? Ofereceu roupas de marca? Ofereceu avião particular? Nada disso. Mas ele disse: aquele que quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e me siga. E cruz é sinônimo de sofrimento. Procure algum apóstolo que teve um fim excelente. Somente João morreu de velhice. Os outros foram todos mortos, mas porque eles aguardavam uma recompensa no céu. E é essa recompensa que nós precisamos querer, é esta recompensa no céu que nós precisamos desejar. Porque aqui na terra, você pode ser o homem, a mulher mais rica dessa terra. Mas um dia, eu e você desceremos à sepultura e não levaremos nada. Mas o que nós fizemos para Deus, enquanto estávamos aqui, será contado para a eternidade. E é isso que é importante. Sabe o que é importante aqui nessa terra, neste momento? É fazer a vontade de Deus. É falar que Jesus morreu por toda a humanidade. Perdoou os nossos pecados. Nos deu uma nova vida. E vai nos levar para a eternidade com Ele. E aonde Ele estiver, nós estaremos também. É somente isso que importa nessa vida. E para a eternidade é estar com Cristo. E não existe coisa melhor do que estar com Cristo. Então que nessa noite você possa sim, seja um bom influenciador. Procure com Deus, ouça a voz de Deus: Senhor, me dá mais estratégia. Embora eu diga, queridos, que a estratégia já está aqui. O que muitas das vezes falta é a coragem. Sabia disso? Às vezes você olha para alguém assim que não conhece a Jesus e você pensa: será que eu falo? Será que eu não falo? Eu quero dizer para você que quem faz a obra é o Espírito. E você só é boca de Deus nessa terra. Eu e você só somos boca de Deus nessa terra. Lembra quando Paulo disse assim: olha, eu plantei, Apolo regou, mas quem deu o crescimento foi Deus. Não importa quem planta, não importa quem rega, importa é quem dá o crescimento. Importa é quem faz crescer para a vida eterna. Mas eu e você precisamos ser plantadores. Eu e você precisamos ser regadores. Então comece a aclamar ao Senhor. Olha, coloque esta oração diante de Deus. Senhor, eu quero ser um influenciador de excelência. Senhor, quantos influenciadores nós vemos na internet? Senhor, me ajuda a ser um influenciador oculto. Não precisa ser na internet, mas um influenciador aí na rua. Um influenciador no meu trabalho. Um influenciador na minha escola, na minha faculdade. E você vai ver o que Deus fará na sua vida, na minha vida, no nome de Jesus. Amém? Quero te convidar a ficar de pé.
Muitos precisam conhecer desse amor. Muitos precisam saber que Jesus é o único e suficiente Salvador que pode nos levar até Deus. Então eu quero que você ore nessa noite. Talvez você pode se lembrar de alguém que não conhece a Jesus, não conhece esse amor, não conhece, não sabe que Deus deu o seu único filho para morrer por nós. E que se nós cremos nele, nós temos vida eterna, nós não perecemos, nós não morreremos. Então a minha oração, a sua oração, seja essa nessa noite. Lembra de alguém e fala: Senhor, me torne um influenciador de excelência. Senhor, faz-me ser como esse centurião Cornélio, que juntava as pessoas à volta dele. E eles ouviram a palavra, receberam do Espírito Santo e foram salvos. Senhor, no nome de Jesus, nessa noite, Pai, eu oro, Senhor, por todos aqueles que eu conheço, todos aqueles, Senhor, que ainda, Senhor, não te aceitaram como único e suficiente Salvador. Aqueles que estão andando, Senhor, sem rumo, não têm uma direção na vida. Pai, a minha oração, Senhor, é para que eles vejam o Senhor, para que eles, Senhor, possam te seguir, e o Senhor seja quem os guie até a eternidade. Pai, visita cada familiar aqui agora, que não conhece a Ti, que está longe dos Teus caminhos. Cada familiar, Senhor, que ainda, Senhor, não Te aceitou como único e suficiente Salvador. Coloque, Senhor, um Cornélio perto. Ministra no coração, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E que a Tua salvação chegue à nossa casa, porque os dias estão se findando. Os dias estão passando rápido e o Senhor breve voltará. O Senhor breve virá buscar a Tua igreja. Senhor, e nós ansiamos por esse dia, mas queremos ver mais almas salvas. Queremos ver vidas salvas, Senhor, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Nós oramos nessa noite, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia.